Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, o terceiro abecedário espiritual, Francisco de Osuna. Nós estamos hoje no capítulo 8. Os que sabem devem ensinar, os que não sabem devem aprender a vida de recolhimento. Nós estamos no nosso 25º encontro, é o capítulo 2. Como devemos beneficiar-nos uns aos outros? Como vimos, diz Osuna, devemos ensinar o recolhimento a todos os cristãos e fazer de todos mestres. No entanto, assim como há quem pense que não se deve ensinar isso aos fiéis leigos, há também quem opine que, se algum leigo, recebe a graça do recolhimento do Senhor, deve escondê-la ou calar-se. Não, todo mundo é mestre e, como mestre, deve ensinar o caminho do recolhimento. Seja consagrado, seja leigo. Se alguém quiser aprendê-la, que procure nos livros ou a peça a Deus, mas não se manifeste, não ensine, nem desvele o segredo que o Senhor lhe manifestou. É o que normalmente se falava, que você quer aprender o recolhimento, então você vai procurar os livros, você vai pedir a Deus a graça, mas você não pode comunicar a ninguém. Isso não é verdade. Você deve comunicar, deve falar da sua experiência de Deus. Este erro é mais grave que o primeiro, da pessoa aprender, conhecer, procurar pelos livros, pedir a Deus a graça e depois guardar para si. Esse erro agora é mais grave que o primeiro, que é aquele que procura o mestre para aprender o recolhimento. E depois não pode manifestar. Isso não é verdade. Não se deve fazer assim. Se alguém nos faz um favor e nos pede para não dizer nada a ninguém, devemos obedecê-lo. Mas, se calar prejudica quem nos fez o favor, é lógico que devemos falar, inclusive para não sermos ingratos com o nosso benfeitor. Aplicando ao caso concreto, não podemos esconder as graças que o Senhor nos faz, se com isso o servimos. Seria uma grande gratidão a Deus não dar a conhecer, isto é, esses dons recebidos. Se em algumas passagens da Escritura se diz calar sobre certos pontos, é porque comunicá-los não honra em nada a Deus, mas se honra e lhe dá glória, devemos revelá-los. Pensar que Deus quer morar somente no coração de determinada pessoa é um grande erro. Deus quer morar em todos os corações, em todas as pessoas. Deus quer chegar ao coração de muitos. Não se pode impedi-lo escondendo suas graças, quando são de proveito para os demais. Evitem assim a maldição que o livro dos Provérbios anuncia. O povo amaldiçoa o que esconde o trigo, mas a bênção virá sobre a cabeça dos que o vendem. Provérbios, capítulo 11, versículo 26. O trigo é a figura dos dons celestiais e, se os destruíres, virá sobre ti a bênção do Senhor. O trigo é a figura dos bens celestiais, e se o distribuíres, distribuir, virá sobre ti a bênção do Senhor, para que te enches de mais graças. Como diz o sábio, sabedoria escondida é tesouro invisível. Para que serve uma e outra? Então, quanto mais nós nos damos, quanto mais nós entregamos os dons, não quer dizer que nós estamos nos esvaziando. Porque ao nos dar e nos esvaziar, Deus está nos preenchendo com dons maiores. Então, não se pode esconder uma graça. Quem esconde uma graça recebida de um irmão que a necessita, não merece tê-la.
Santo Agostinho diz que tudo o que se dá não perecerá, mas o que se recebe e não se dá, perder-se-á. É como se eu tenho os dons e eu não transmito esses dons vão acabar envelhecendo dentro de mim e apodrecendo. Os dons é para os outros, e quanto mais eu ofereço daquilo que eu recebi de Deus, mais Deus me preenche para não me deixar vazio. Então, Deus está sempre nos preenchendo dessas graças. E São Gregório diz que tudo que nos serve para crescer e melhorar deve ser utilizado para aproximar os demais de Deus. Convém procurar ter companheiros no caminho para o céu. Às vezes a gente está procurando tanta amizade, mas são amizades que não nos levam ao céu. São amizades que não nos ajudam, não nos fazem crescer. Então nós devemos procurar e ter companheiros no caminho para o céu. E se alguém deseja chegar ao trono da sua majestade, cuide de não comparecer sozinho. Sempre nós vamos levar as pessoas cujos bens nós beneficiamos. O que ouve e recebe a voz do amor em seu coração, chame e exorte os seus irmãos. Já São João Crisóstomo pedia que se entregasse aos irmãos tudo o que lhes poderia ser de proveito, virtudes, doutrina, qualquer outro bem. Não digas que não podes dar nada por teres apenas uma moeda. Com uma moeda se pode ganhar o céu. E tu não és mais pobre que a viúva, que Jesus louvou no Evangelho, nem mais ignorante que São Pedro e São João, que eram menos ilustrados que tu, antes de receber o Espírito Santo. Que depois, plenos do Espírito Santo, eles também estavam plenos da sabedoria divina. Como tinham bons desejos e procuravam fazer todas as coisas para proveito de todos, receberam a recompensa dos céus. Nada é tão agradável a Deus como viver para o bem dos demais. Por isso, Ele nos deu a graça de falar, a desenvoltura das mãos e dos pés, a força do corpo e a clareza do entendimento. Não precisamos nos estender nesta argumentação. Se ouvirmos São Paulo dizer-nos: sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor, mas de outra parte, continuar a viver é mais necessário por causa de vós. Filipenses capítulo 1, versículo 23 a 24. Muitas vezes, aquilo que nós vemos como necessário em função dos outros, então nós devemos também escolher, às vezes deixar o melhor para poder beneficiar os outros, para que eles também possam participar do melhor. Foi tanta a sua caridade que preferiu viver nas perseguições deste mundo para edificação e proveito da Igreja, que reinar na glória celestial com Cristo. Devemos fazer a vontade de Jesus, mas sua vontade é precisamente fazer o que convém ao bem e salvação das almas. Na vida comum, ninguém vive para si mesmo. A vida é um dom, como dom é para os outros. O oficial, o camponês e o comerciante vivem para o bem da comunidade e todos se beneficiam dos seus trabalhos. Muito mais necessário é agir desse modo nas coisas espirituais. Assim, aquele que vive para si e menospreza os demais age como se não fosse um ser humano. Estamos obrigados a cuidar da salvação dos outros. Estamos obrigados a comunicar-lhes as graças que recebemos de acordo com a nossa possibilidade, ensinando-lhe as realidades espirituais. Cuidemos de contar as nossas boas experiências, pois mais valem bons exemplos vivos do que exemplos escritos. Algumas vezes, esses exemplos que lemos nos fazem perder a esperança de ser melhores, porque pensamos que os nossos antepassados eram de uma estirpe melhor. É uma falsidade achar que o pessoal do antigamente é melhor do que o pessoal de hoje.
talvez porque os seus defeitos eram mais escondidos que o de hoje. Mas se uma pessoa comum que nós conhecemos consegue alcançar algum fruto espiritual, ficamos encorajados a fazer o mesmo. O exemplo arrasta, o exemplo conduz. O irmão que é ajudado por seu irmão é uma cidade forte. Provérbios capítulo 18, versículo 19. Quando os apóstolos contaram a Tomé que tinham visto o Senhor e conversaram com ele, moveram seu coração, preparando para depois também crer na ressurreição. E, segundo Santo Ambrósio, um dos motivos que levaram Nossa Senhora a ir visitar Santa Isabel foi comunicar-lhe as graças que havia recebido. Então, ela recebeu a graça, ela vai a Santa Isabel para poder levar a Isabel o efeito da graça que havia recebido. Tanto é que ela fica cheia do Espírito Santo e a criança dá um salto, dá um pulo no seio de Isabel. Diz São Paulo que quem recebe dons especiais do Senhor não os recebe para proveito próprio somente, então não é só para o proveito próprio somente, mas para o benefício dos demais. A Igreja crê na comunhão dos santos. E assim como há comunicação entre os que estão no céu, também deve haver entre os que estão na terra, nós que caminhamos. Devemos não somente comunicar as graças aos demais, as graças recebidas, mas amá-los e rezar por eles. Então, a nossa graça deve ser sempre uma atitude de benevolência em razão das pessoas que nós comunicamos, porque é para benefício dela que nós, então, falamos dessas graças. Não é por vaidade pessoal. Se Deus não atua dentro da alma, pouco adianta o que se fala por fora. Mas se rezas, suplicando que Deus atue por meio das tuas palavras, não duvides que haverá fruto. E cuida para que não te apegues aos demais. Guarda teu coração. É o benefício dos outros, mas não quer dizer que você vai criar uma simbiose de dependência com os outros. Você vai dar ao outro a capacidade de desenvolvimento e crescimento, dando ao outro um direito que ele tem diante de Deus de vivenciar essa graça e crescer. Você não é o autor do crescimento daquela pessoa, nem o autor dos benefícios que ela vai receber, é Deus. Pouco adianta ajudar os outros se pede recolhimento e graça. Mais do que nunca você deve voltar ao recolhimento para que Deus possa acumular você de mais graças. Alguns que dão aos demais a água que precisam beber e acabam como Jó, que chorava dizendo: quem me dera ser como fui nos meses antigos, como nos dias em que Deus me guardava, quando a sua lâmpada luzia sobre minha cabeça e quando eu, guiado pela sua luz, caminhava seguro entre as trevas. Como fui nos dias do meu outono, quando Deus protegia minha casa, quando o Onipotente estava comigo e meus filhos em volta de mim. Quando eu lavava os meus pés em leite, e quando a pedra derramava para mim a rolos de azeite. Jó, capítulo 29, versículo de 1 a 6. Então, nós não devemos lamentar a nossa vida presente, daquilo que nós tivemos, das graças que nós tivemos no passado, mas nós devemos, acima de tudo, nos recolher, voltar a Deus para receber novos benefícios. Lamentar o que se perdeu, o que se deu, não contribui em nada para aquele que quer continuar a crescer. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.